Hoje vamos falar sobre gestão das emoções. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu me chamo Luciana Lemos, sou mãe de 3 meninos, avó, esposa do Alexandre. Gosto muito de começar assim porque isso vai criando uma humanização e é isso que hoje precisa o mundo digital, o mundo empresarial. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais nós criarmos essa humanização entre aluno, professor, cliente, vendedor, enfim, trazer essa humanização novamente. Então, por isso que eu gosto de começar minha apresentação falando da minha vida pessoal. Sou mãe de 3 filhos, sou avó e esposa do Alexandre. Sou formada em marketing, tenho várias especializações em coach, PNL, DISC, que é analista comportamental. Sou apaixonada pela diferença entre as pessoas e estou muito feliz de estar com você hoje. Hoje nós vamos falar dos 5 passos que te ajudará a ter gestão das emoções, principalmente em época de pandemia. Então, o primeiro passo é o foco no positivo, é a visão positiva de futuro. Estão vendo essa lupa? Imagine que cada um de nós temos uma lupa dessa. Nós carregamos uma lupa dessa. E aonde eu foco expande. Só que aí você me pergunta, tá, aonde eu foco expande? Como que eu faço para focar no positivo? Se a maioria dos meus pensamentos são negativos, você sabia disso? Que a maioria dos nossos pensamentos são negativos? Uma média de 85 a 90% de pensamentos que temos diariamente são negativos. Até nós tomarmos consciência, é claro. Então, antes de nós tomarmos consciência disso, 85 a 90% dos nossos pensamentos são negativos. E a grande maioria deles, pelo menos aí 80 a 90% também, não irão acontecer. Acontecer somente na nossa cabeça, na nossa mente, desgastando a nossa energia, nosso tempo, roubando nosso tempo e energia. Então, os pensamentos negativos, eles geram emoções negativas, que geram resultados negativos. Portanto, temos que cuidar do que pensamos, do que falamos. As palavras têm poder. Na PNL, que é a Programação Neurolinguística, nós estudamos como reprogramar isso, como reprogramar esses pensamentos negativos. E nós nos comunicamos, neurolinguística vem da nossa comunicação. Nós nos comunicamos através do que falamos e de atitudes também. Então, às vezes você fala assim, mas eu não falei nada negativo. Mas a atitude que você teve ou que você deixou de fazer, por exemplo, a procrastinação, ela é uma atitude. É uma atitude contra o que você deveria fazer. Você procrastinou, não deixou de ser uma ação. E toda ação gera um resultado. Todo resultado gera um pensamento. E isso vira um ciclo. Então, adquirindo novos hábitos, você vai adquirir, já vai começar a ter novas ações e novos resultados. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar também linkado aqui, que chama Hábitos Salvadores de Vida. Gosto muito de passar tarefa, já começa a aula já passando tarefa. A tarefa, assim que acabar a aula, assista esse vídeo e encontre lá 3 hábitos que você ainda não tem e que podem sim te ajudar na sua saúde física, mental e emocional. Então, o primeiro passo é a visão positiva, mudar o olhar. E para isso a gente precisa mudar as ações, começando mudando pequenos hábitos. O que falamos, você pode ter um caderno de gratidão, um caderno com frases de afirmações, mudar a sua comunicação verbal e não verbal. Isso vai te ajudar. E também, é claro, tomar consciência do seu pensamento, desses pensamentos negativos. O nosso foco no negativo ele é tão grande, eu vou fazer um teste com você e você vai ver uma prova real. Quando eu pergunto o que aconteceu no dia 11/9, 11 de setembro, a grande maioria das pessoas lembra do que aconteceu com a Torre Gêmeas.
Mas e se eu perguntar o contrário? O que aconteceu no dia 9/11? Foi um fato também mundialmente conhecido e, pelo contrário, foi algo muito bom, que foi a queda do Muro de Berlim. Mas como não teve sangue, nós não fixamos, porque nós temos um viés cognitivo negativo que acaba fazendo com que a gente fixe no que é ruim. Então a gente tem essa tendência de focar no negativo. Então quando eu mudo o meu foco, eu mudo também o que eu vou falar, o que eu vou sentir, os meus resultados. E esse elefantinho amarrado na estaca é para lembrar que muitos de nós adquirimos muitos pensamentos negativos desde a infância, que são as crenças, coisas que nós acreditamos, que nos impedem, que nos amarram, que é dessa forma, é difícil mesmo, é com dor mesmo. Então esse elefantinho, que hoje é um elefantão, quando ele era pequenininho, prenderam ele nessa estaca. E ele acreditou que essa estaca o prenderia para o resto da vida. E ele não sabe, não contaram para ele que ele cresceu e que essa estaca não prende mais ele. Então assim são muitas das nossas verdades, das crenças que nos limitam. Nós temos muitas e delas vêm muitas emoções e pensamentos negativos. A grande maioria dessas crenças estão no nosso subconsciente. Então 97% do nosso pensamento do dia é agindo no inconsciente. Nós achamos que somos racionais, que tomamos todas as decisões racionais. Só que não. Em média, 3% são tomadas no racional. Depois a nossa mente cansa, o nosso cérebro, ele exige 25% da nossa energia diária. E aí ele começa querendo economizar e entra no modo sobrevivência. O que é esse modo sobrevivência? Fica aí, não vai não arrisque não. E você começa a entrar ali na procrastinação, as crenças que estão instaladas lá desde a infância, talvez de não merecimento, de incapacidade, de identidade, começam nesse momento se aflorarem e você nem percebe porque é algo inconsciente. Então, focar no positivo e começar a criar novos hábitos já vai criar uma movimentação. E quando eu crio uma movimentação, eu paro de agir na motivação. Você pode perceber, quando você vai numa palestra motivacional, é uma delícia. Você sai de lá super poderoso. Só que não, esses poderes acabam rápido, porque você apenas se motivou. Aqui a nossa aula é de ativação, são de mudanças genuínas. E as mudanças, elas exigem que você se desloque, que tenha uma movimentação, ou seja, um novo hábito. Então, criar novos hábitos, hábitos salvadores de vida, vai te ajudar como um primeiro passo. Segundo passo é desenvolver a autoconfiança. Você já deve ter ouvido dizer que conhecimento é poder, porém, autoconhecimento são superpoderes. Quando Deus chamou Abraão e falou para ele, Lech Lecha, ele não quis dizer apenas, Abraão, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele falou, Abraão, é hora de você olhar para dentro de você, caia para dentro de você. Para Abraão saber que tudo o que ele precisava para aquela jornada já estava dentro dele. Olha para dentro de você, cai para dentro de você e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós precisamos nos autoconhecer. Conhecer nossas forças, nossas fraquezas, qual que é o propósito da nossa vida, quais são os nossos valores. Então, nós nascemos com uma essência e ao longo da vida, passamos por experiências que vão moldando a nossa personalidade. E vai criando o que eu disse, as crenças. Algumas que potencializam e outras que nos limitam, mas a grande maioria, as que fixam, são as que nos limitam, a maioria. Temos poucas que nos potencializam. Mas tudo isso é mutável. As crenças, elas mudam, os valores também mudam. O que não podem mudar são os nossos princípios. Nos conhecer e conhecer as diferenças entre as pessoas é um grande passo para termos autoconfiança e inspirar pessoas ao nosso redor.
nossos filhos, cônjuge, nossa equipe, nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho, nossos amigos. Por exemplo, o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. Vocês podem perceber que um tem um comportamento mais aberto, o outro mais fechado, um mais direto, o outro mais indireto, um mais rapidinho, o outro mais lento. E tá tudo bem. Deus fez assim, as pessoas diferentes. E cada um tem essa sua essência. Porém, o que acontece? Quando a gente começa aí a passar por experiências que vão formando essas crenças que nos limitam, pensamentos sabotadores, nosso comportamento a gente não entende muito nem o nosso, nem o do outro, a gente não entende muito nem o nosso, quanto mais o do outro. E aí o que acontece? Começa a gerar um outro ser dentro de nós, é o eu impostor. Então, o que a gente precisa fazer? Nos conhecendo para entender quem nós somos de verdade. Nós não somos esse eu impostor que fica na nossa mente, você não vai conseguir, você não pode, você não, aquela pessoa está te fazendo de bobo, aquela pessoa não tem nada a ver com você. E aí você começa ali o seu eu impostor. A sua mente está barulhenta, ela está trabalhando somente com as memórias vividas do que aconteceu. Mas a nossa alma tem saudades de coisas que a gente ainda nem viveu. Porque quando a gente entende que nós somos um ser espiritual que habita temporariamente nesse corpo físico, a gente começa a aumentar o nosso nível de consciência. Então entenda a consciência como o seu ser espiritual. Entenda a sua mente como o seu ser almático. Nós somos corpo, alma e espírito. Então imagine que esse seu corpo é um carro. A sua alma é o piloto desse carro, ou deveria ser. Mas a maioria das vezes as pessoas não estão no controle desse carro. Está ao contrário. Corpo mandando na alma e alma mandando no espírito. Entenda a alma como mente, vontade e emoções. Nosso espírito precisa dominar sobre a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoções, o domínio próprio, e isso precisa dominar o nosso corpo físico. Então, nós somos como se fosse esse carrinho. A nossa alma, nossa mente precisa estar no piloto. Nós não temos que estar o tempo todo no piloto automático. Vai ter momentos da vida que vamos estar, mas tomar mais consciência. Quando a gente eleva o nosso nível de consciência, a gente começa a viver menos no piloto automático. E aí a gente passa a ser o motorista desse carro. E o nosso espírito? O nosso espírito é o caminho que nos leva ao outro grande espírito, que é o Espírito Santo. Então o nosso corpo, ele é um carro. A nossa alma deve ser o motorista, se não está sendo. Muitas pessoas estão no banco do lado ou atrás. Mas a nossa alma deve ser o motorista. E o nosso espírito é o caminho. É o caminho que encontra com o caminho da verdade. Então, o nosso espírito é o que fica ali ligadinho com o Espírito Santo. Então, quando eu começo a me autoconhecer, eu também acabo conhecendo a diferença entre as personalidades, os comportamentos, os pensamentos sabotadores, e isso me eleva o meu nível de empatia com o outro, que eu começo a entender que realmente somos diferentes e tá tudo bem e foi Deus que criou essa diferença. Começa a existir mais empatia, começa a existir mais respeito, mais amor. Por isso que Jesus falou, ame até mesmo os seus inimigos. Porque é muito fácil nós amarmos quem é parecido conosco. Mas quando eu me conheço e começo a entender também as minhas mazelas, que eu tenho pontos fortes, mas que eu tenho pontos fracos também, e que todos têm. E que cada um tem uma forma de ver a vida, cada um tem um mapa mental diferente. E isso começa a me trazer superpoderes. Essas são as soft skills, faz parte das soft skills, que são as habilidades que o mercado hoje precisa de um profissional do futuro, de um empreendedor do futuro, alguém que tenha essa inteligência interpessoal. E não dá para ter inteligência interpessoal se eu não tenho inteligência emocional. E já estão se falando no mercado de trabalho
sobre inteligência espiritual. Inteligência espiritual é eu entender a grandiosidade que é esse ser, que é um ser eterno, que é o meu nível de consciência, elevar o meu nível de consciência para eu sair desse barulho da mente. Então, quando eu tenho esse domínio próprio de parar, de respirar fundo e aquietar a minha alma, que é a minha mente, elevando a minha consciência e enxergando a minha situação, tá tudo bem, ok, abaixo ali a ansiedade, o estresse, a depressão, isso é inteligência emocional. Então eu te pergunto, quem é você? Você sabe? Você se conhece? Você conhece os seus pontos fracos, seus pontos fortes? Você conhece a sua personalidade? Sabe qual que é seu perfil comportamental? Se não, eu te convido a fazer uma jornada do autoconhecimento. Essa jornada do autoconhecimento é imensurável na nossa vida, não tem preço. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu passei por uma crise de ansiedade, que foi um empilhamento de várias coisas que aconteceram. Começaram profissionalmente, quando eu comecei a empreender. Passei aí por alguns endividamentos, clientes me devendo, e isso foi empilhando. Na verdade, eu já tinha saído do mercado de trabalho, da CLT, já com um pouco de ansiedade, por conta do desgaste, do estresse, de você estar fazendo coisas que se encaixam com os seus valores. E aí eu fui empreender, aí o negócio ficou, aí a ansiedade piorou. Filhos na adolescência, tive uma crise emocional, uma crise de ansiedade, uma crise tão forte que atacou a minha saúde física. Eu nunca tive bronquite, eu tive um refluxo tão forte, o refluxo voltava, queimou meu pulmão. Eu tive bronquite, minha garganta, me deu um nódulo na garganta, já estavam falando em cirurgia. Eu tinha formigamentos nas mãos, nos pés. Só que eu comecei a elevar a minha consciência e eu não queria tomar medicação. Foi quando eu fui me autoconhecer. Passei por um processo de autoconhecimento. Comecei a identificar o que dava para melhorar, o que estava acontecendo comigo, porque é mínimo a parte que nós conhecemos de nós. É pouco o que eu sei, Por exemplo, eu sei que eu sou boa em matemática, eu sei que eu sou boa em vendas, em comunicação. As coisas que eu sei que eu não sei também são poucas. Eu sei que eu não sei tocar violão, eu sei que eu não sou tão boa assim cantando, mas existe uma grande parcela, mais ou menos aí 97% de coisas que eu não sei, Eu não tenho consciência do que eu não sei, que é o que está no meu subconsciente. E eu posso sim trabalhar ali. Muitas pessoas falam, eu tenho fé, mas isso não acontece. Eu creio, mas isso não acontece. Porque passa pelo filtro das crenças. E quando passa pelo filtro das crenças, começa a surgir ali pontos de interrogação dentro de você. E aí ele quebra toda a sua congruência. Porque você, eu creio, eu penso, passou pelo filtro das crenças e você... será que eu mereço? Será que é isso que Deus quer para mim? E aí começa a passar pelo filtro das crenças. E aí já enfraquece para chegar no coração, que é onde brota a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo isso pode vir aí estourar algumas questões emocionais. E foi o que aconteceu comigo. Porém, eu me tratei, foi super possível fazer isso, apenas me autoconhecendo. É claro que eu fui buscar outras estratégias nos hábitos salvadores de vida, mudando a alimentação, tomando mais água, me exercitando, passei a meditar. Hoje eu sou instrutora de meditação, de mindfulness, meditação cristã. Gravo meditações, eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho várias meditações cristãs gravadas, porque a meditação te traz a consciência plena para o agora. Ela treina a sua mente para vir a consciência plena para o agora. Então eu te pergunto, você se conhece realmente? Senão eu te convido ao Leste Lerrar, olhar para dentro de você, para entender que tudo que você precisa já está aí dentro. E Deus quer sim que você prospere, porque prosperar é o que acontece com toda a natureza de Deus. A natureza de Deus é próspera.
Você não precisa virar para uma macieira e falar para ela: chega, para de dar frutos. Olha, eu acho que o ano que vem você não vai dar frutos. Você não precisa. Mesmo se você falar isso, não vai acontecer. Porque ela está no fluxo natural dela de crescimento. E assim deveria ser com você também. Então, desenvolver a autoconfiança é um dos grandes segredos de pessoas de sucesso. E para desenvolver a autoconfiança, você precisa se conhecer. Sucesso não está ligado ao ter, e sim ao ser, porque ter é o resultado do que você é. Terceiro passo, eliminar os bloqueios emocionais, ou pelo menos uma parte deles, que você vai entender que temos muitos bloqueios emocionais, desde lá da infância, às vezes desde a barriga da mãe, e os pensamentos sabotadores. Os bloqueios emocionais têm mais a ver com as crenças, e as crenças elas funcionam como se fosse uma cebola. Então existem várias crenças que podem estar nos bloqueando. E bloqueio já fala, né? Você está bloqueando a sua energia. Você está bloqueando esse fluxo da prosperidade, do crescimento na sua vida. E os pensamentos sabotadores, eles agem como se fossem ali guardiões, para que a gente não chegue até as crenças que nos limitam. Esses pensamentos sabotadores, eles um dia nos ajudaram. Quando nós éramos pequenininhos, eles começaram a surgir ali as famosas historinhas, pra gente achar que tá tudo bem. Não, isso aqui tá tudo bem. Aconteceu isso com você, te rejeitaram, riram de você quando você estava aprendendo, quando você estava criando. Tá tudo bem, não é todo mundo que tem criatividade mesmo, não é todo mundo que tem fácil aprendizado. Aí você começa a contar historinhas para você. Mas lembre de uma coisa, essas historinhas, elas são as desculpas que nós criamos. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, já comece a identificá-los, porque você vai precisar se livrar deles se você quer prosperar. Existe um outro teste de pensamentos sabotadores, QP, eu também aplico isso na jornada do autoconhecimento. Vou falar mais no final sobre essa jornada, se você tiver interesse de participar. Então, eu só vou falar rapidamente aqui sobre principais bloqueios, porque existem muito mais bloqueios do que esse. Então, existem bloqueios ligados à nossa autoimagem, como nós nos vemos, esse eu impostor. A gente se vê não como Deus nos vê. Nós nos vemos como as pessoas falaram que nós somos, principalmente os nossos pais. E se os seus pais foram uns coaches disfarçados, que falavam, vai lá, se você não fizer isso, você não consegue mesmo, você não pode errar, você não faz nada certo, você não faz nada direito, você é burra. Então você começa a se ver com os olhos do que os seus pais falaram, ou quem te criou, ou o que as pessoas falam de você. Criatividade, onde a gente começa a falar, mas eu não sou criativo mesmo. Mas a sua mente cria coisas que te trazem preocupação, tenho certeza disso. E se a gente cria coisa que traz preocupação, como a gente não cria as coisas boas? Aprendizado. 80% das pessoas têm bloqueios de aprendizado. Escassez. Escassez é uma praga. Escassez ela tem várias ramificações. E trabalho também isso na jornada do autoconhecimento. Necessidade de aprovação, paternidade, capacidade. Começa a gerar crenças de incapacidade, essa necessidade de aprovação, de validação. Eu só vou fazer se o outro me validar, se o outro reconhecer. E paternidade, infelizmente, também a maioria de nós fomos bloqueados na nossa casa e a grande maioria pelo pai. Quarto passo, cuide de sua energia. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda existem preconceitos, bloqueios quando falamos de energia. Mas emoções são energia. Tudo que Deus criou existem os átomos e os átomos são energia. A física quântica já comprovou isso e Deus é o pai da física quântica. Então, pensamentos geram emoções, emoções são energia, energia cria um campo em nosso redor, positivo ou negativo. Eu também vou te comprovar isso. Quando alguém chega até você ou na sua casa, você chega até alguém que está triste, que está ali com sentimento de culpa, de vergonha, você sente a negatividade daquela pessoa. É comprovado cientificamente que a gente sente a negatividade de uma pessoa até 7 metros. E o contrário também é real. Quando você chega em algum lugar ou quando você está com a sua energia lá em cima, as suas emoções,
você chega e as pessoas falam, nossa, você está iluminada, que energia boa, que coisa boa. Ou você percebe em alguém isso. Então existe esse campo ao nosso redor que as pessoas sentem, que as pessoas percebem, os animais percebem isso. Só que existe a lei da atração, sim. Eu digo que é a lei da atração divina. Quando você está em uma vibração, você atrai outras pessoas que estão em vibrações parecidas. Então você às vezes fala assim, eu só atraio coisa ruim para minha vida. Vai rever a sua energia, vai cuidar das suas emoções. Cuidando de tudo que falamos aqui, pensamentos, crenças, se autoconhecer, se autoavaliar, entender o que está aqui, tem o lixo emocional, detectar os lixos emocionais, limpar os lixos emocionais, detectar os ladrões de energia. E aí você começa a atrair quem está na mesma frequência que você. Então, se eu saio da minha casa com aquela frequência, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de ladrão, eu posso ser assaltada, a qualquer momento eu posso ser assaltada, o ladrão vai sair da casa dele com uma energia muito parecida. E a chance de nos cruzarmos é muito grande. Quando eu falo assim, nada dá certo para mim, tudo dá errado, eu só atraio cliente ruim, eu só atraio emprego ruim, olha a minha vibração. Eu vou atrair só cliente ruim. Eu vou atrair só emprego ruim. Tem muitas mulheres que falam, nossa, eu tenho o dedo podre, eu só atraio homem ruim, marido ruim, namorado ruim. Olha a vibração. Então, isso é muito real. A gente precisa aprender a detectar os lixos emocionais e limpá-los. Mas a gente tem essa tendência de acumular lixos. Então, terminando aqui, tem mais uma tarefa. Vai na sua carteira, na sua bolsa, ou em uma gaveta pelo menos, e tire todos os lixos. Papéis que você não usa mais, comprovantes, às vezes caixas vazias, utensílios que a gente não usa mais. E a gente só vai acumulando ali. Assim são as nossas emoções. Faça isso. Ajunte uma sacola. Tem um impacto. Entenda que isso tem aí nas suas emoções também. E que você pode sim limpar as suas emoções. De várias formas. Se autoconhecendo, meditando, se livrando de coisas tóxicas, pensamentos, pessoas, o que assistimos, o que vemos, o que falamos, o que ouvimos. E existem os ladrões de energia. Então faça uma lista aí, o que você acredita que está sendo um ladrão de energia? Às vezes passar muito tempo nas redes sociais, às vezes passar tempo vendo coisas, notícias ruins, a televisão. Sabia que nós somos criados pela geração mais negativa que já existiu? Que é a geração que mais usa televisão. E isso traz também, de uma certa forma, suga a nossa energia. A forma que nós somos criados, porque acabamos que tendo muitas crenças negativas. Por exemplo, uma novela. Você pega uma novela onde as pessoas estão todas bem-sucedidas, a família está destruída. Aí você vai lá na grande família, aquela família que está assim, vive naquele perrengue financeiro, mas vive unida. Olha as crenças que vão sendo instaladas dentro de nós. Então, detecte quais são os ladrões de energia na sua vida. Eu gosto muito de trazer essa tabelinha de emoções, das escalas das emoções. A Terra emite, em média, 210 Hz. Tudo que está abaixo disso está numa frequência baixíssima. Esses últimos aqui, a culpa e a vergonha, as pessoas chegam até tirar a própria vida quando estão vibrando muito na culpa e na vergonha. É um dos grandes causadores de suicídio. Mudar as emoções vai fazer total diferença. Entender essa pessoa, entender essa dor, essa culpa, essa vergonha e ajudá-la a ressignificar. Nós fazemos muito isso, essa ressignificação. Você vai aprender a ressignificar isso se você quiser dar continuidade aí a essa jornada do autoconhecimento. Mas com essas informações aqui de hoje, você já consegue aí ter gestão das suas emoções. Então, preste atenção aqui nessa escala das emoções. A paz, a alegria e o amor são os que estão lá em cima, perto da iluminação. E como fazer para vibrar paz, amor e alegria o tempo todo?
Por isso que Jesus já falou, ame até mesmo o seu inimigo, para você não deixar de vibrar amor de jeito nenhum. É desafiador, mas é o que nós temos que aprender a fazer. Criando empatia, entendendo a diferença de um para o outro, entendendo que todos têm dores, todos tiveram uma criança ferida lá na sua infância, todos nós tivemos. Todos nós tivemos motivos que nos levam a criar aí pensamentos sabotadores e agimos de formas que o outro não vai se agradar. E quando eu começo a me conhecer, eu recebo esses superpoderes, eu começo a entender melhor o outro. Então eu amo mais. E a alegria? Como ser um ser alegre todo o tempo? Só Ele é um ser alegre todo o tempo. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu estou fraco, é eu falar com Ele. Aí que Ele me fortalece. E Ele me fortalece como? Com a alegria. A alegria dele é a minha força. Então eu preciso usar minha inteligência espiritual. E a paz? Quem dá a paz que excede todo o entendimento? Somente Cristo, somente o Espírito Santo. Então, quando eu vibro em paz, amor e alegria, eu estou em estado de flow. E aí as coisas acontecem. Eu costumo dizer que é o estado da bênção, o estado do crescimento. Que muitas vezes a gente cresce para baixo primeiro. Nós temos aí uma impaciência desse crescimento. A gente começa, não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. Aí você pega várias histórias bíblicas onde esse crescimento para baixo doeu muito. Abraão esperou quantos anos para ver o rostinho de Isaac? Isaac esperou mais de 20 anos para também ter os seus filhos. José foi preso, José foi vendido como escravo antes de ser governador. Então cresce primeiro para baixo, as raízes. E enquanto isso, nós precisamos estar vibrando na paz, na alegria e no amor. Esse é o grande segredo de cuidar das nossas energias. E quinto passo, aproveite a jornada. Curta a jornada. Nós estamos aqui por 3 motivos. Para evoluir a nossa consciência, para servir o próximo e para curtir. Não podemos esquecer dessas 3 esferas. Aumentar o nível da consciência é quando eu me desprendo e entendo que tudo isso é passageiro. E a nossa mente, ela no barulho, quando ela está no barulho ali dos pensamentos, ela tende a ficar preso no material, no que é passageiro. Mas isso é o que menos importa. O mais importante é o ser espiritual. O mais importante é a eternidade. É essa consciência. Então, quando eu trago a consciência dessa consciência, eu elevo o nível da minha consciência. E as outras coisas começam a ficar tão pequenas. Os gigantes começam a ficar pequenos. Viver o agora é um grande segredo. É o hoje, é o presente de Deus. E qual que é, tem aí uma matemática aí que vai nos ajudar a partir de já, a partir de agora. 10% você pode sim visitar o passado. O passado funciona como uma biblioteca. Você vai lá e dá uma olhada nas informações, às vezes lembra de algum momento bom, lembrou de ruim, ok, o que eu aprendo com esse momento? Volta para o presente. Futuro, 20% da minha mente diariamente pode ficar no futuro. Ali planejando, fazendo uma ponte ao futuro. Quando eu faço ponte ao futuro, eu trago ali o que pode ser que aconteça se eu tiver essa atitude agora. Eu faço uma ponte. O que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim? Faço um planejamento. Coloco ali um cartaz de sonhos. Escrevo as metas. Escrevo a visão que Deus me deu positiva de futuro. E volto para o momento presente, antes que vire uma preocupação. Porque geralmente a gente fica no futuro na preocupação. E preocupação é a má gestão da sua imaginação. Está sem gerência aí dentro. Eu costumo dizer, aqui tem bagunça, mas tem gerência. Tem que ter gerência, tem que falar, volte para agora. E tem um exercício que eu vou deixar aqui para vocês também, que vai ajudar bastante, que é
trazer a mente para o agora. Então, pelo menos de hora em hora do teu dia, pare, respire profundo 3 vezes, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. 3 vezes e traga, ancore em algo que você está fazendo agora. Por exemplo, eu estou com o celular na mão. Preste atenção no celular. Aproveita aí, nesse momento de pausa, e já faça um momento de gratidão. Então, olha, eu estou com meu celular e está tudo bem. Está tudo bem. Obrigada, porque eu estou aqui, estou trabalhando, estou captando novos clientes. Então, respire profundo, traga a mente para o agora. Fazendo isso várias vezes ao dia, você vai criar uma musculatura, como se fosse para academia. Você vai trazer essa musculatura e vai desenvolver essa força do pensamento do agora. Então, eu te desafio já a começar desde já. Anote em algum lugar, anote na mão, anote na agenda, para parar, fazer momentos de pausa durante o dia. Respire profundo 3 vezes e traga a mente para o agora. Fazendo isso, vai sair do futuro, vai sair dessa ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso do passado. Então, tem aí essa notícia que não é muito boa, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então, nós temos hoje informações e autorresponsabilidade, assumir a autorresponsabilidade de não fazer parte dessa estatística. Quando eu trago a minha mente para o agora, eu saio dessa estatística da ansiedade. Um pouquinho de ansiedade é normal todos nós termos. Agora, viver ansioso, não. E a palavra já diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, essa preocupação é a má gestão da nossa imaginação. Tenha gestão dos seus sentimentos, tenha gestão dos seus pensamentos. Os pensamentos vêm, eles vêm como se fossem nuvens. E você pode escolher, como se fosse numa prateleira. Você fala, esse daqui eu não quero. E agradece aí, olha, obrigada pela informação, mas esse pensamento já não faz parte mais do meu dia a dia, já não me faz mais bem, eu já entendi. E eu decido trazer a minha mente para o agora. Eu decido agradecer. Eu decido não estar ansioso. Então, existe aí, quando você, infelizmente, leva um diagnóstico de ansiedade, você começa a colocar aquilo como seu sobrenome. Ah, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Pare com isso, já comece agora a mudar a sua fala. Eu estava ansiosa. A ansiedade é um estado, não é quem você é. Não vai falar quem é você, e sim um estado. Então, você tem essa opção de mudar a sua palavra. Lembra? As palavras têm poder. A neurolinguística, eu começo a mudar a forma que falo, a forma que eu ajo. E eu estar muito no passado ou muito no futuro, isso gera uma descompensação. É como se fosse um desbalanceamento entre espírito, alma e corpo. É só voltar para o balanceamento. Com a medicação, fazemos isso rápido, né? 1 semana. Claro, contando aí os efeitos colaterais. Com outras estratégias, pode ser que demore uns dias a mais. Na meditação, 8 semanas para você ver todos os efeitos da meditação. Numa alimentação, tomar mais água, você já vai começar a ver uns efeitos já diferentes. É que a gente quer o efeito para ontem, sendo que a ansiedade, a depressão foi um empilhamento de coisas ruins. E aí a gente precisa entender que para a gente melhorar vai ser um empilhamento de pequenas vitórias. Venci mais um dia, venci mais um degrau, venci mais um hábito, coloquei mais um hábito, mudei a minha alimentação. Existem alimentações que ajudam na depressão, na ansiedade, banana, aveia, enfim. Pesquise, entenda que tudo que nós precisamos já está dentro de nós e já está na natureza. Aprenda a pegar os segredos da natureza, aprenda a usufruir da natureza. Foi tudo que Deus criou para nós. E assuma a autorresponsabilidade. Quando eu entendo que eu tenho as minhas escolhas e isso me gera, eu tenho que assumir a culpa.
dos resultados ruins e dos resultados bons. E se eu culpar alguém pelos meus resultados ruins, eu tenho que culpar ela pelos resultados bons também. Porque tudo que nós passamos, as experiências, geraram coisas boas também. Geraram coisas ruins e geraram coisas boas. Nos fortaleceram em algumas áreas. Então, se eu vou culpar alguém, eu preciso culpar pelas coisas boas que ela fez também. Assim é conosco. Eu também preciso entender as coisas que eu vibrei, que eu escolhi. Assumir essa autorresponsabilidade e voltar para o piloto desse carro, para o piloto da minha vida e parar de viver no piloto automático. E antes de encerrar, eu quero deixar esse exercício com vocês. Então, pegue aí papel e caneta, responda com muita sinceridade, isso vai te ajudar bastante. Tudo que você escutou hoje aqui é para te ativar, mas se você não colocar em prática, nada disso vai resolver. Então, eu quero te fazer um convite. Olha para sua vida hoje, o que tem gerado ansiedade, estresse, depressão em você? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma área? Se são várias, escolha uma. A que mais está te incomodando. Seja corpo físico, saúde, emagrecimento, relacionamento, profissão, o que mais está te... endividamento, o que mais está te incomodando hoje? O que tem tirado sua paz, o seu sono? O que tem trazido pensamentos sabotadores? Então escolha um. Vamos trabalhar uma coisa de cada vez. Agora eu te faço uma pergunta. Não resolver essa questão tem te custado quanto? Quanto isso tem te custado? Quantas noites de sono? Remédios que muitas vezes está tomando por conta de ansiedade ou para dormir. Quanto isso tem te custado? Não resolver isso. Às vezes você não está comprando remédio, porém não resolver isso está te custando muito mais. Não resolver um endividamento está custando juros. Não resolver a sua saúde você está pagando com a sua saúde, com anos de vida. O que você está querendo realizar ou melhorar é algo possível e ecológico? O que é algo ecológico? É algo que não vai prejudicar nem você, nem a natureza, nem ninguém ao seu redor? Se sim, você precisa repensar. Mas é algo possível? Alguém já realizou isso? Porque se alguém já realizou isso, você pode modelar essa pessoa. Se alguém conseguiu, você acha que você é capaz de conseguir? E se você conseguir, quais serão os ganhos? Liste pelo menos 6. Isso vai trazer para você ali um ânimo. Você vai entender por que isso vale a pena resolver. Liste pelo menos 6. Para você conseguir, você precisa mudar algo em sua mentalidade? Seja sincero. Você precisa ser mais comprometido, resiliente, determinado. Se possível, liste 3 comportamentos que você precisa adotar, melhorar para você conquistar esse objetivo, para você resolver essa questão na sua vida. Outra questão é se você precisa desenvolver, melhorar, aprender alguma habilidade. Nós podemos sim aprender várias habilidades, mesmo que seja desafiadora, mesmo que demore um pouco mais, mas nós podemos aprender, se isso fizer sentido para você. Se sim, liste quais são, pelo menos 3 também. O que você precisa aprender, desenvolver, melhorar para chegar nesse objetivo? Alguém com foco e determinação levaria quanto tempo, mais ou menos, para chegar nesse objetivo que você quer? Quanto que você acredita? Só para ter uma ideia aí de tempo. É muito bom a gente colocar um tempo para resolver as questões da nossa vida. É muito importante isso. Você acredita que consegue realizar isso com a mentalidade que você tem hoje? Do jeito que está, sem mudar nada, você acredita que você realiza? Ou você precisa ativar algumas chavinhas, destravar algumas questões aí dentro? Se você aumentar a sua autoconfiança e adquirir novos hábitos, você acredita que conseguirá? E a última pergunta. Sozinho você vai desistir? Você já desistiu várias vezes por estar sozinho? E eu posso e quero te ajudar. Não quero que você esteja nessa jornada sozinha.
Eu me capacitei para isso, para poder ajudar pessoas a ter gestão das suas emoções, adquirir mais inteligência emocional e espiritual, para chegar sim em seus objetivos, para evoluir, servir e curtir. Então eu preparei um programa Express com desconto para vocês que participaram dessa aula aqui, algo exclusivo para vocês. Esse programa, ele pode ser no individual e pode ser em grupo. Eu faço pequenos grupos também. Muito bom fazer em grupos. Um ajuda o outro, um traz energia para o outro, compartilhamento e fica mais em conta. Onde você vai realizar testes para te ajudar a entender qual a melhor forma para você se desenvolver e, claro, gerindo as suas emoções, porque cada um tem o seu jeitinho particular de chegar em seus objetivos. A receita não é o mesmo para todos. Você vai adquirir mais inteligência emocional e espiritual, como eu disse, vai aprender a chegar em seus objetivos com mais clareza e foco, vai se autoconhecer, saber quais são suas forças, fraquezas, valores, personalidade, seu comportamento, o comportamento das outras pessoas, porque são diferentes. Missão e propósito de vida também você vai saber aqui nesse programa. E assim melhorar seus relacionamentos interpessoais. Esse programa funciona em 5 encontros, são 5 semanas, 5 encontros online, como eu disse, individual ou em grupo. Em grupo sai bem mais em conta. São 5 encontros para você conhecer esses pensamentos sabotadores, seu perfil comportamental, desenvolver planos para você chegar nos seus objetivos e depois tem a cereja do bolo. Você vai ganhar por 1 ano um acesso à plataforma onde ficam todos os conteúdos salvos ali de livros, de meditações, de reprogramação, de PNL e vai poder participar por 1 ano de um grupo de estudo que eu tenho, que acontece todas as quintas-feiras via Zoom por enquanto, às 20 horas. E mesmo quem não pode participar ao vivo, fica salvo também lá na plataforma. Então, você é meu convidado para continuar essa jornada que você começou aqui hoje, aprofundar em cada um desses passos, porque aqui é uma aula rápida, não dá para aprofundar em todos, a gente precisa realmente de um encontro para cada um desses passos, para aprofundar e ter transformações genuínas na sua vida. E quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Você, além de abençoar a sua vida, você vai abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Então, eu te espero nessa jornada. Aqui estão os meus contatos. Eu também sou fundadora do Instituto Upgrade. Lá tem um curso de formação de coach. Se você se interessar, aqui também está valores. Os meus contatos, podem me procurar. Vou ficar muito feliz de dar continuidade nessa jornada do autoconhecimento para que você desenvolva mais ainda sua gestão emocional.